O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Queiram se sentar por um instante. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada nós escutávamos no Evangelho o envio dos discípulos em missão. Jesus envia os discípulos de dois em dois para realizar aquilo que ele mesmo deveria fazer. Os discípulos eram a extensão do braço de Jesus. E o Evangelho de hoje nos conta do retorno dos discípulos. Depois que eles realizaram o pedido de Jesus, eles voltam. E voltam muito empolgados, porque a missão tinha sido um grande sucesso. O início do Evangelho de hoje é os discípulos contando para Jesus como tinha sido a missão. Diante do relato dos discípulos, qual foi a atitude de Jesus? Diante dos discípulos empolgados, porque experimentaram de fato o quanto eles foram canais de Deus na vida de tantas pessoas, o que Jesus fez? Jesus convidou os discípulos ao descanso. Gravem bem isso. Jesus chama os seus discípulos a descansar. Meus irmãos, aqui, já no início, nós aprendemos algo muito importante. Nenhum de nós fomos feitos para sermos fortes o tempo todo. Nenhum de nós. Nenhum de nós fomos feitos para trabalhar o tempo todo. Nenhum de nós. Nós também fomos feitos para o descanso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe esse cuidado de Jesus. Em nosso meio, cada vez mais, inclusive no meio católico, tem crescido essa ideia de como se a gente tivesse que ser produtivo o tempo todo. O tempo todo a gente tivesse que estar lendo alguma coisa, ou fazendo algum exercício, ou rezando alguma coisa, como se aquilo que nós somos dependesse daquilo que a gente faz, enquanto que não. O mais importante não é o que a gente faz, mas é aquilo que nós somos. É isso que nos define. Não é a proporção de atividades, mas é o quanto que as coisas que nós fazemos, de fato, influenciam nas pessoas que nós somos. Portanto, meus irmãos, o descanso é necessário. O descanso é importante. Nós não precisamos estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Por isso que Jesus chama os seus discípulos a descansar. E olha que interessante. Nós olhamos para o Evangelho de hoje e nós percebemos que os discípulos não pediram para descansar. Em nenhum momento eles reclamaram que estavam cansados. Pelo contrário, eles chegaram tão empolgados que se Jesus enviasse eles de novo, eles iam. Se eles tivessem que fazer mais coisas por muito tempo, eles iriam fazer. Em nenhum momento o Evangelho mostra uma exaustão dos discípulos. Muito pelo contrário, eles tinham energia de sobra naquele momento. E ainda assim, Jesus chama para o descanso. O que nos apresenta a palavra de Deus hoje, meus irmãos? Nós não precisamos chegar no nosso limite para parar. Nós não precisamos chegar na exaustão para parar.
Nós não precisamos ficar doentes para parar. Mesmo tendo energia, nós precisamos parar. A gente não precisa experimentar esse fio entre, de fato, a saúde e a exaustão para parar. Mesmo que você tenha muita energia para oferecer, mesmo que você tenha muita boa vontade, mesmo que você sinta que você é capaz de fazer muito mais naquele momento, pare. É importante descansar. Os discípulos tinham muito para fazer, tinha muita energia para fazer, e ainda assim Jesus convidou ao descanso. Um terceiro ponto no início do evangelho de hoje nos mostra que tinha muita gente procurando os discípulos. Era tanto entra e sai de pessoas que nos diz o evangelho que eles não tinham tempo nem para comer. Olha que interessante, tinha muito trabalho para fazer, tinha muita gente para atender, tinha muita coisa para acontecer, e ainda assim Jesus convida ao descanso. Mais um ensinamento do evangelho de hoje, meus irmãos, a gente não tem que parar quando o serviço acabar. Sabe por quê? Porque não vai acabar. Não vai. Se a gente acredita que a gente só vai poder descansar quando lá em casa não tiver nada para limpar, quando no trabalho não tiver nenhuma coisa para resolver, quando na família a gente não tiver que ajudar ninguém, bota uma coisa na cabeça, você não vai descansar nunca. A sua casa sempre vai ter alguma coisa para fazer. Sua família sempre vai ter algum BO para resolver. Sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer. Portanto, o critério para a gente parar não é a falta de trabalho. Às vezes está um caos mesmo. Às vezes tem muita coisa para fazer. E ainda assim você precisa olhar para você e pensar, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um descanso. E isso, meus irmãos, não é ser indiferente àquilo que precisa ser feito. Não é amar menos aqueles que precisam de ajuda. Pelo contrário, é se cuidar para poder amar melhor. É se cuidar para poder servir melhor. Porque senão chega um dado momento que a gente não aguenta. Nós chegamos no nosso limite, a gente adoece. Portanto, meus irmãos, Jesus nos convida a isso. Nós temos que descansar, mesmo tendo energia e mesmo tendo muita coisa para fazer. Porque a gente precisa desse tempo. E de que modo que nós descansamos? Jesus, quando ele convida os discípulos para o descanso, ele apresenta duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele diz assim, vamos sozinhos. Um elemento importante do descanso é a solidão. Meus irmãos, por vezes nós temos medo da solidão, porque quando a gente fica sozinho, nós não escutamos mais o barulho fora, nós escutamos o barulho dentro. E a gente tem medo de escutar o barulho dentro. É muito fácil a gente estar no meio de muitas pessoas, escutando aquilo que elas falam. É muito fácil a gente estar ocupado o tempo todo, tendo que pensar naquilo que a gente tem que fazer, porque a gente não para olhar o que está aqui dentro. A gente não para escutar o que está aqui dentro. E por vezes tem uma voz que grita dentro de você. Por vezes tem coisas aqui dentro que está falando, me ouça. E a gente não para escutar. Quando Jesus chama os discípulos para ficar sozinho, é essa experiência de escutar a si mesmo, de olhar para si mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos um mundo fora de nós, mas nós também temos um mundo dentro de nós. Nós não temos que resolver só as coisas que estão fora, mas primeiramente nós temos que resolver as coisas que estão dentro. E não dá para resolver o que está dentro se a gente não para escutar a voz que grita dentro de nós. Por vezes, as tarefas que nós fazemos exigem de nós sacrifício, exigem de nós renúncia. E por muitas vezes também, nós vamos nos sacrificando tanto, nós vamos nos doando tanto, nós vamos renunciando tanta coisa, que chega um dado momento que nós nos tornamos estranhos a nós mesmos. Isso é muito grave. Às vezes a gente passa numa vida de exaustão, de pura doação, que chega um momento, você não sabe quem você é mais. Você se doou tanto que você não sabe qual é a sua personalidade. Você não sabe o que você gosta. Você não sabe o que você deixa de gostar. Porque parece que diante da sua atividade, some a sua personalidade. Mas pense um pouquinho, você não é só pai, você não é só mãe. Você não é só profissional, você não tem só a profissão que você tem. Você tem uma personalidade, você tem uma essência,
E quando a gente não para ficar sozinho, quando a gente não para escutar aquilo que está dentro da gente, nós vamos ficando estranhos a nós mesmos. Por quê? Porque a gente vai perdendo a nossa essência. É como se a gente fosse se desconfigurando. E chega um dado momento, você não sabe quem você é, porque você se confundiu com aquilo que você faz. Portanto, quando Jesus chama os discípulos para ficarem sozinhos, é essa experiência bonita de olhar para dentro de si. Essa experiência bonita de se reencontrar, de olhar para dentro de si e perceber o que você deixou pelo caminho. Quais foram as coisas boas que você gostava de fazer e que em um dado momento você até esqueceu que você gostava. Quais foram as coisas que você não gostava e você foi permitindo que fosse chegando e te machucando, e chegou um dado momento que aquilo que te machuca se tornou normal. Portanto, quando Jesus chama o descanso sozinho, é isso. Quem eu sou? O que eu deixei pelo caminho? O que eu preciso reencontrar? Portanto, a solidão, para escutar a voz interior, é muito importante. E o segundo ponto que Jesus aponta para o descanso, ele chama os discípulos para um lugar deserto. Olha que interessante. Quem aqui que vai descansar no deserto? Ninguém, né? Quando a gente tem uma férias ou um tempinho, para onde que a gente vai? A gente vai para a praia, a gente vai para a chácara, a gente vai para algum lugar, e não tem problema nenhum. Pelo contrário, tudo isso é muito bom. Mas aqui a palavra de Deus, quando nos convida ao deserto, é essa experiência do descanso em Deus. Portanto, o nosso descanso também deve ser em Deus. Olha que interessante. Isso que é o descanso. O encontro consigo, na solidão, mas o encontro com Deus no deserto. Quando eu olhava essa palavra, era impossível não lembrar daquilo que Jesus disse, e é uma promessa. Ele dizia assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu lhes darei descanso. Olha que bonito isso. É promessa de Jesus. Quem procurá-lo, cansado e abatido, é Ele mesmo que vai dar o descanso. Meus irmãos, tem realidades que nós não vamos resolver. Tem situações que somente Deus conhece. Tem coisas, meus irmãos, que nem você mesmo sabe por que você está cansado. Às vezes, a gente espera tanto um tempo de descanso e chega finalmente. A gente dorme bastante, assiste bastante televisão, faz tanta coisa que você gostaria de ter feito e de repente chega o momento de você voltar para a sua rotina e você percebe que você está cansado do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o nosso cansaço não é só físico, o nosso cansaço também é espiritual. Por isso a gente precisa encontrar com Deus, porque Deus sabe o motivo do seu cansaço. Deus sabe as feridas que você foi acumulando ao longo da tua história. Deus sabe o que te machuca. Deus sabe daquilo que você não está dando conta, mesmo se fazendo de muito forte. Deus sabe de tudo, porque Ele sonda o seu coração, Ele sonda a sua mente. Ele sabe de coisas a seu respeito que nem mesmo você sabe. Portanto, o Senhor, quando Ele oferece o descanso, Ele oferece um descanso preciso, específico, porque Ele precisa, ou melhor, porque Ele sabe qual é a área da sua vida que você precisa descansar. E quando o Senhor oferece o descanso, meus irmãos, é para que a gente entenda que a nossa força não depende de nós. Nós somos fracos, sim. Nós somos limitados, sim. Nós temos os nossos limites, sim. E está tudo bem. E quando a gente procura o Senhor com toda essa limitação, o descanso de Jesus não é somente nos curar daquilo que foi nos ferindo, que foi nos cansando, mas é também nos dar uma força que não vem de nós, uma força que vem dele, para a gente continuar caminhando. Portanto, nós precisamos descansar em Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que sonda os nossos corações, as nossas mentes e oferece o descanso que nós precisamos. E o último ponto a respeito do evangelho de hoje, nos diz que, quando eles chegaram lá no local em que eles iriam descansar, o que o povo tinha feito? A turma descobriu primeiro, o povo é mais esperto do que a gente, né? Chegaram lá primeiro do que eles. Quando Jesus olha aquela multidão, ele sente compaixão, porque era como ovelhas sem pastor, e ele começou a ensinar a cada uma delas. Olha que interessante, né, meus irmãos?
Muitos vão passar pela nossa história como ovelhas sem pastor. Muitos vão precisar de nós. Muitos vão precisar com que nós sejamos esse braço estendido de Deus na vida dessas pessoas. Mas aqui eu retomo aquilo que eu dizia no início. Jesus, ele descansou pelo caminho, para depois ele servir. Portanto, para que você possa servir melhor, você precisa descansar em Deus. Para que de fato as pessoas que precisam de você possam encontrar um apoio seguro, de fato, você precisa descansar. Do contrário, meus irmãos, as pessoas se tornam um fardo para nós. É pesado isso. Mas mesmo as pessoas que nós amamos, se chegar a um ponto da nossa exaustão, em que a gente não descansou, em que a gente não escutou a voz interior, nós não nos conectamos com Deus, mesmo aquilo que a gente faz com o coração sincero, se torna um fardo. O cuidado às pessoas se torna um fardo. A nossa atividade se torna um fardo. Mas quando nós descansamos, aí sim, a gente consegue olhar o outro com compaixão. Então vamos pedir ao Senhor essa graça hoje. Você sabe qual é a sua rotina, você sabe quais são os seus cansaços, mas vamos pedir ao Senhor essa graça de ter a coragem de parar. Não parar para ficar preguiçoso, não parar para ser indiferente aos outros, mas parar para escutar a nossa voz interior, para entrar em contato com Deus, para que de fato a gente possa servir melhor, ter mais compaixão e amar mais. Porque isso se dá através do contato e do descanso que nós encontramos em Deus, e nós não vamos encontrar entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.